Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, escrito pelo Allan Kardec. Para quem não sabe, o Allan Kardec, então, ele nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804 e ele, né, faleceu em Paris no dia 31 de março de 1869. Né? Ele foi educador, foi autor, foi tradutor francês, enfim, ele antes ele trabalhava como professor, né? Professor relacionado à matemática, enfim, ele era um intelectual na época, entendeu? Na época ele era um intelectual. Ele teve uma forte influência do Johann Henry Pestalozzi, né? Pestalozzi ele foi um educador muito importante naquela época e o Allan Kardec, né? Ele foi, digamos assim, discípulo, né, do Pestalozzi. Bom, do que trata o Livro dos Espíritos? Quem aqui quiser saber mais sobre a história do Espiritismo, né, veja aquele livro que eu coloquei aqui, que se chama Do Outro Lado, a história do sobrenatural e do Espiritismo. Está disponível aqui, né, no canal, nesse mesmo canal, Amo Ler Livros de Tudo. E aí vocês vão poder entender melhor a origem do espiritismo, a questão das mesas girantes, né? Questão das irmãs Fox, né? Que é importantíssimo saber isso para quem quer de fato aprender sobre o espiritismo. As irmãs Fox, tá? Pois bem, então do que trata o espiritismo? Do que trata, melhor dizendo, o Livro dos Espíritos, que foi considerado um dos livros base para o espiritismo, né? Em primeiro lugar, no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta para os espíritos o que é Deus? O que é Deus? Né? E aí a resposta dos espíritos para Allan Kardec é: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então o espiritismo ele não nega a existência de Deus. Tá? No Livro dos Espíritos isso fica bem claro, que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Tá? O que nós depois depois nós existe a pergunta feita por Allan Kardec: poderíamos dizer que Deus é o infinito? A resposta dos espíritos é que se trata de uma definição incompleta, é uma pobreza de linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Em outras palavras, por mais que a gente tente definir Deus, né, como infinito, a própria palavra infinito já é uma limitação, né, criada pela linguagem humana, que por sua vez é limitada. O que é a linguagem humana? A linguagem humana é apenas um conjunto de sons destituídos de significado próprio, emitidos por um aparelho fonador e que precisam de né, cérebro receptor para receber exatamente as informações, para receber exatamente os sons, né, emitidos desse aparelho fonador. E é necessário que tanto o cérebro do falante quanto do ouvinte, ambos estejam de acordo com as mesmas convenções culturais e sociais daquelas palavras que estão sendo emitidas e ouvidas. Então não é uma coisa, a linguagem humana não é algo perfeito, podemos assim dizer. É algo bastante limitatório, né? Muitas das definições que os espíritos deram para Allan Kardec, eles tentaram ao máximo fugir da linguagem humana, mesmo tendo que se expressar na linguagem humana. Então isso foi uma questão bem interessante mesmo, tá? Depois, como é que funciona a formação dos mundos no Espiritismo? Tá? O universo, segundo o Espiritismo, compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos mundos que não vemos, dos visíveis e dos invisíveis. Tá? O universo, segundo o Livro dos Espíritos, ele não pode ter sido feito por ele mesmo, e se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. É essa a resposta dos Espíritos para Allan Kardec.
Quando ele pergunta se o universo foi criado ou existe desde toda a eternidade como Deus, a resposta deles é não, né? O universo é obra de Deus, é a criação de Deus. E como é que Deus criou o universo? Essa é a pergunta número 38, a questão número 38 do Livro dos Espíritos. Como Deus criou o universo? Então, para me servir, e a resposta dos Espíritos foi essa: para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade todo-poderosa do que essas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, e tudo que nós podemos dizer mais tarde, os Espíritos disseram, é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Tá? Essa foi a resposta dos Espíritos. E os Espíritos também disseram para Allan Kardec que Deus ele renova os mundos assim como renova os seres vivos. Tá? Mais tarde, os Espíritos eles falam para Allan Kardec que, né, olha só a origem dos Espíritos. Tá? Os Espíritos, o Allan Kardec pergunta, os Espíritos, na questão de número 78 do Livro dos Espíritos, os Espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Aí a resposta que os Espíritos dão é: se os Espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, mas pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isso é incontestável. Mas quando e como ele criou, não o sabemos. Podemos dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é mistério. Tá? Então quer dizer, tem muita questão que os Espíritos não responderam. O Allan Kardec perguntou para os Espíritos na questão de número 80: a criação dos Espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? E os Espíritos responderam, na questão 80, é permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Então ainda hoje existem Espíritos sendo formados. Tá? Os Espíritos que existem hoje não são apenas aqueles mesmos que foram criados lá na criação do mundo. São Espíritos que vão sendo renovados, são criados novos Espíritos todos os dias. Né? Sempre, sempre, sempre. E os que existem são renovados, aperfeiçoados mediante os processos reencarnatórios. Tá? Os espíritos, depois Allan Kardec pergunta, na questão de número 81, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Depois a resposta dos espíritos é: Deus os criou como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas repito ainda uma vez que a sua origem é um mistério. Então, depois, a pergunta que se faz aos espíritos é, na questão de número 82, é certo dizer que os espíritos são imateriais? Então, daí os espíritos eles dizem não, tá? Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para expressar a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los, a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Tá? Então, quer dizer, nessa questão, nós não podemos dizer exatamente se os espíritos são materiais ou imateriais. A gente teria que definir o que é matéria. E hoje em dia se sabe que matéria também é energia. Né? E igual a mc ao quadrado. Né? Tem até aquela velha fórmula de Einstein, né? Que a energia é igual a mc ao quadrado. Ou seja, a matéria ela também é energia, de alguma maneira. A matéria ela é resultado, né, da ação das moléculas, que por sua vez são resultado das ações dos átomos, que por sua vez surgem da relação entre nêutrons, prótons, elétrons, enfim. Então, o ser humano, a matéria, aquilo que a gente chama de matéria, corpo, é energia.
Então dizer que os espíritos, apenas os espíritos são energia hoje em dia, estaria errado, se nós falássemos hoje na linguagem atual. Não apenas os espíritos são energia, nós também somos energia, o nosso próprio corpo é energia. Então, se na época de Allan Kardec já era difícil falar sobre matéria, hoje então se torna ainda mais difícil e mais complexo falar sobre matéria. Então, essa pergunta feita por Allan Kardec ainda ecoa no ar. Os espíritos são matéria ou não? Nós, enquanto corpo humano, também somos matéria ou não? Né? Partindo do princípio de que matéria também é energia e de que não é apenas os espíritos desencarnados que são energia, nós também somos. Então, quer dizer, é complicado isso, é complicado essas definiçõezinhas. Lembrando que, segundo o Livro dos Espíritos, o ser humano ele é dividido em corpo, perispírito e espírito. Tá? O perispírito, a palavra grega peri, significa ao redor de. Tá? Então, o perispírito seria o manto, podemos assim dizer, que cobre o espírito. Seria como se fosse a matéria que recobre o espírito. Quando o indivíduo está no corpo humano, existem ligações entre o perispírito e o espírito, entre o perispírito e o corpo humano, tá? E através dessa ligação é que o espírito realiza suas vontades através do corpo, através desse fio condutor que sai do perispírito e entra no corpo humano. Quando a pessoa morre, então o perispírito ele se mantém no espírito, mas ele se desliga do corpo. Os fios que até então estavam conectados no corpo são desligados, né? E aí a pessoa fica livre, vivendo apenas como espírito, tendo um perispírito ao redor. Alguns mundos são tão elevados que o perispírito, nesses mundos elevados, é considerado como o corpo deles. Ele só tem o espírito e o perispírito recobrindo o espírito deles. E aquilo é considerado o corpo deles. Acontece que o perispírito, ao contrário do corpo humano, ele não é limitado a ambientes, ele não é limitado a formas geométricas, ele não é limitado. Então, nesses mundos em que o indivíduo ele está apenas como espírito e perispírito, o indivíduo ele está livre de qualquer limitação física, mas ele ainda não está no nível de perfeição absoluta, mas ele está no nível mais elevado que o nosso. O nosso é um dos mundos, o planeta Terra ele faz parte de um dos mundos mais inferiores, podemos assim dizer. Ele está avançando, porque todos os mundos eles vão rumo à perfeição. Eles não ficam estagnados, parados. Eles vão rumo à perfeição. Então a Terra ela é um mundo que está indo em direção à perfeição. Ela ainda faz parte dos mundos que não é nem inferior e nem superior. Ela está, digamos assim, no meio, mas na nossa época ela está começando a subir um pouquinho. Né? Podemos falar de uma verdadeira subida da Terra. Né? Então, qual é a finalidade da reencarnação? Deus a impõe, segundo os Espíritos, na questão de número 132. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com o mistério, com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quer que eles tivessem nessa mesma ação o meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, minha sugestão é que vocês leiam o Livro dos Espíritos, analisem ele, estudem ele. Não posso falar mais sobre ele porque o tempo aqui é bastante limitado aqui no YouTube, né? Então o máximo que eu posso dizer para vocês é uma obra interessantíssima, até para quem não é espírita é interessante ler essa obra. Compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha, um forte abraço e até mais.